Eu acho que das queixas que mais me assustam como neurologista, a queixa de tontura é uma das principais. Tontura acaba não sendo um termo propriamente médico, quer dizer duas coisas principais. Segue aqui nesse vídeo, vamos ver o que significa cada tipo de tontura diferente que a pessoa sente. Se inscreva no canal, senão eu vou arrombar seus bambus. O complicado das tonturas, na verdade, é definir o que é uma tontura, perfeito? Tem múltiplos significados diferentes. Tem gente que fala que tontura é uma sensação de vazio na cabeça, uma sensação esquisita na testa, dor de cabeça. Se você for conversando com a pessoa, você vai elucidando. Mas eu diria que os dois principais quando a pessoa queixa de tontura são a vertigem e o desequilíbrio. Então, olha só, vertigem é o mais grave, vamos botar assim, é uma sensação muito ruim de se ter, que é a sensação de enxergar o mundo girando. É uma ilusão, né, que você tem a nítida percepção de que o mundo está girando. Isso tem a ver com o controle dos olhos, a joia, pelo sistema de equilíbrio que está dentro do ouvido. Então, os olhos são controlados pelo cérebro, mas o cérebro depende, né, junto com o cerebelo e o tronco encefálico, de estruturas do labirinto vestibular para saber qual é a posição da cabeça e te guiar na visão. É bem complexo, não faz diferença os detalhes, basta saber que quando a pessoa tem um problema no labirinto vestibular ou no cerebelo, ela pode enxergar o mundo girando. É o problema que a gente chama de vertigem. Quem já exagerou na bebida alcoólica no passado sabe muito bem que sensação que é essa, de deitar e enxergar o mundo girando. Mas pior que isso é quem tem a vertigem paroxística posicional benigna, que é um nome super comprido porque as pessoas gostam de chamar de labirintite. Mas isso não é uma inflamação do ouvido, não é uma labirintite de verdade. A vertigem paroxística posicional benigna, BPPB, é um deslocamento de pedrinhas que existem dentro do ouvido e caem no lugar errado e o sensor do ouvido de posição da cabeça fica com a informação de que a cabeça está girando e os olhos tentam compensar. Eles fazem uma coisa chamada nistagmo. Por causa dessa compensação, a pessoa começa a enxergar o mundo girando. Por si só, isso já seria algo horrível. Mas, por causa dessa sensação de mundo girando, a pessoa fica muito enjoada, tem náuseas terríveis e também tem o desequilíbrio. Ou seja, ela não consegue se manter de pé numa posição fixa por muito tempo sem apoio. Especialmente se ela fechar os olhos, ela cai para um lado. Perfeito? Muito bem, então a primeira coisa que a gente chama de tontura, a mais importante, a mais grave, é a vertigem. Mas a mais comum é a pessoa falar tontura quando ela quer expressar, né, que ela está se sentindo desequilibrada, que ela não está conseguindo se sustentar direito. Olha só, aí também inúmeras causas, né? A vertigem e as causas da vertigem, né, são uma delas, mas a pessoa não precisa ter vertigem para ter desequilíbrio. Então a pessoa tem desequilíbrio com a sensação esquisita de que vai cair para um lado, ou para frente, ou para trás. Aí, gente, tem uma cacetada de motivo. Eu diria que disparada a principal causa é a desidratação, mas existem várias outras. A pessoa fica com a pressão baixa, o fluxo sanguíneo no cérebro diminui, ela pode ter turvação, né? A vista fica escura, fica pálida, começa a suar frio porque a pressão caiu, né? E aí a pessoa tem o desequilíbrio. É muito comum quando vai levantar de uma cadeira, quando a pessoa está deitada e levanta. Todo mundo já sentiu isso um pouquinho, o problema é isso ser muito recorrente. Se a pressão está caindo o tempo inteiro, tem que ir atrás das causas, tem que se hidratar melhor, evitar o exagero no consumo de cafeína. Eu sempre falo de café, né? Mas enfim, evitar o exagero na bebida alcoólica, definitivamente nem passar perto de outras drogas mais pesadas e muitas vezes regular os seus medicamentos. Parece contraintuitivo, mas se você é uma pessoa que tem pressão alta e toma o remédio de pressão para tratar, né, a hipertensão regularmente, a sua pressão fica regulada, sempre 120 por 80. Mas se você não toma direito o remédio de pressão, sua pressão sobe e o seu corpo pode tentar jogar muito para baixo essa pressão e até passar do ponto, e fica com variações da pressão que levam à sensação, né, de pressão baixa, de faltar sangue chegar na cabeça.
Então é justamente tomar o remédio para abaixar a pressão que mantém ela normal, sem grandes quedas. É contraintuitivo, mas é crucial. Claro que, para falar a verdade, o exagero do remédio de pressão realmente pode jogar a pressão lá para baixo e a pessoa ficar com a pressão baixa o tempo inteiro. A gente tem que regular a dose do medicamento, não parar com ele. O hipertenso, em geral, ele tem hipertensão para o resto da vida, então não pode vacilar no tratamento. Então tá aí, ó, a vertigem e o desequilíbrio são as principais coisas que a gente chama de tonteira normalmente no consultório. É difícil no começo da faculdade de medicina tentar entender essa queixa, e mesmo como especialista depois, é uma queixa que assusta a gente, porque a vertigem em si, né, a sensação de ver o mundo girar, em uma boa porcentagem de casos, não é necessariamente a vertigem paroxística posicional benigna, né? Podem ter problemas das artérias que levam o sangue para o núcleo vestibular no cérebro, que levam o sangue para o labirinto vestibular no ouvido, que levam o sangue para o cerebelo, né, que é o computador do equilíbrio. E aí a pessoa pode estar tendo um AVC, né, um hipofluxo cerebral. Então, começou a vertigem, enxergar tudo girando. Procura um médico no pronto-socorro. Não é só remedinho para enjoo que a pessoa tem que tomar, é crucial para ela se sentir um pouco melhor, mas precisa ser um pouquinho melhor examinado, só para descartar o acidente vascular cerebral. Sempre assusta a gente essa queixa, né, de tontura, especialmente quando tem a vertigem como o sintoma principal. Então, não deixa de procurar seu médico, essa é a dica. A pessoa fica sofrendo com a vertigem, se for uma vertigem paroxística, algumas vezes por ano, mas também com duração de às vezes 3, 4 dias, até encontrar alguém que sabe fazer a manobra, né? Uma manobra, chama manobra de Eppler, para reposicionar as pedrinhas no cérebro. Então a queixa de tontura ela é insidiosa, perigosa. As tonturas crônicas, elas normalmente estão relacionadas à queda de pressão, desidratação, a alguns efeitos colaterais de medicamento, mas a vertigem em si, que é enxergar o mundo girando, costuma ser mais brutal, mais aguda. E aí a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Aliás, ela tem que saber sempre, né? Mas é crucial que quando tem vertigem não ficar em casa esperando. Aliás, em geral, o sofrimento é tão grande relacionado à vertigem que a pessoa procura sim o pronto-socorro. Ela não deixa de procurar igual quem tem enxaqueca e tem só dor de cabeça. Aliás, falando em enxaqueca, dor de cabeça, né, pode ser uma das coisas que a pessoa fala quando está sentindo tontura. A enxaqueca, em geral, faz o raciocínio ficar lerdo, a pessoa não consegue pensar direito e, não raro, a pessoa queixa-se, né, de tontura associada. A vertigem também pode ser causada pelas crises de enxaqueca. Existe uma aura da enxaqueca, que é a aura vertiginosa. A aura é o que acontece logo antes do começo da dor da enxaqueca. Então é pontinho na vista, mão formigando, e pode ser enxergar o mundo girar também. Então tem um monte de causa. Procura um médico experiente que vai saber identificar a sua, combinado? Tontura, então, não é tanto brincadeira, precisa de investigação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.